E aí, pessoal, o Enem passou, mas o Dedé está aqui, professor de Biologia do Dascalos, para aquela resolução das questões de Biologia do Enem 2021. Teve alguma surpresa? Ah, acredito que sim, né? Botânica, ó, um assunto que não era muito cobrado no Enem e este ano despencou, né? Caíram muitas questões de botânica que nós vamos resolver nesta videoaula, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Vai lá, ó, inscreva-se, ative o sininho de notificação, tá bom? Deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Vem comigo para as questões do Enem na área de Biologia, galera. Olha só, essa primeira questão vai falar sobre os hormônios, isso mesmo, os fito-hormônios encontrados no corpo de uma planta. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de uma espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Isso é um caso de reprodução assexuada. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A utilização de auxinas, vamos para o nosso comando, no método de estaquia das roseiras contribui para... Galera, auxina é um hormônio muito importante para os vegetais, porque nós temos uma gama de ações que estes hormônios realizam no corpo de um vegetal. Entre eles está aí a estaquia, mas a auxina ela é responsável pela floração da planta. A auxina ela inibe o desenvolvimento das gemas laterais, um efeito chamado de dominância apical. Uma das principais auxinas, só para a gente colocar aqui para vocês recordarem, é o AIA, ácido indol acético, tá bom? É a principal auxina que nós temos aí, que nós batemos, estudamos lá no ensino médio. A auxina também está relacionada com a partenocarpia. A auxina está relacionada com o desenvolvimento de raízes e caules de acordo com a concentração, tá certo? E a auxina também está relacionada com a formação de raízes adventícias. Professor Dedé, o que é uma raiz adventícia? É uma raiz que parte do caule ou da folha. Olha só nesse esqueminha que eu coloquei para você aqui, ó, nessa imagem. Nós temos um recipiente sem auxina, veja que não há formação de raízes adventícias. E depois nós temos aqui um recipiente contendo auxinas. E veja, você observa aí a formação de raízes adventícias. Então, nesta questão de botânica, assunto fito-hormônio, você marcaria a letra D de Dedé como alternativa correta. Beleza, pessoal? Tá aí, então, a ação do hormônio auxina no processo da estaquia. Uma outra questão de botânica que apareceu no Enem é relacionada a tecidos vegetais, histologia vegetal. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção, logo com resistência mecânica e à degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies, conforme o quadro. Galera, então veja só que o aluno tinha que ter conhecimento de tecidos vegetais e é um exercício assim que cobra um pouco mais de decoreba. Quais são os tecidos encontrados no corpo de uma planta? Então nós temos aqui a periderme. A periderme ou casca secundária, ela é constituída pelos tecidos suber, felogênio e feloderme. O esclerênquima é um tecido de sustentação,
é muito rico em lignina. Lignina dá uma certa sustentabilidade. Daí o esclerênquima ser um tecido de sustentação. Floema é um tecido de condução. Mais uma vez o esclerênquima com lignina. E aqui nós temos o xilema, também um tecido de condução, mas que oferece também uma boa resistência ao vegetal, por ser rico também da substância lignina. Então, lignina nós encontramos no esclerênquima e encontramos também no xilema. A legenda diz o seguinte: ausente, 1 mais presente em pequena quantidade, 2 mais presente em média quantidade e 3 mais presente em grande quantidade. Aqui eu vou colocar um macetinho para você. O professor de biologia deve ter apresentado para você durante as aulas esta imagem, onde ele mostra o tronco de uma árvore, do qual quase todo o seu espaço é preenchido pelo xilema. E o xilema ele é dividido em cerne e alburno. Cerne é o xilema não funcional, ou seja, é o xilema que não faz condução de seiva bruta. Está ligado à sustentação do vegetal, a uma grande resistência mecânica, ok? E temos o alburno, que é o xilema funcional, o xilema responsável pela condução da seiva bruta no vegetal. Então, se você sabe que o xilema é dividido em alburno e cerne, e o cerne é essa parte dura, essa parte resistente, né? Você iria na espécie que tem, ou seja, a substância está presente em maior quantidade. Então, veja, aqui nós já temos o cerne. Veja que na espécie 1 eu encontro 3 mais, ou seja, indicando que está presente em grande quantidade. Por isso que você iria assinalar a letra A. A de amor, tá bom? A por quê? Porque é a espécie que apresenta uma maior quantidade aí de uma substância que dá resistência mecânica para o vegetal. E o cerne que é utilizado aí para a fabricação de móveis. Beleza, pessoal? Espero que você tenha acertado essa questão, que para mim ela tem um nível alto de dificuldade. Uma outra questão de botânica, agora no grupo das angiospermas, dupla fecundação. Olha só, nas angiospermas, além da fertilização da osfera, o que vocês são? Vocês são osfera. Osfera é nada mais, nada menos que o gameta feminino. Existe uma segunda fertilização, que resulta num tecido triploide, ou seja, um tecido 3N. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de... Olha o que o professor Dedé colocou para você. Na primeira fecundação, o núcleo espermático, que é o gameta masculino, vai fecundar a osfera e vai formar o zigoto, tá certo? Zigoto. A segunda fecundação, o segundo núcleo espermático vai fecundar os 2 núcleos polares para originar uma estrutura 3N, que é o nosso endosperma. O endosperma. O endosperma, ou albúmen, tem por finalidade nutrir o embrião. Então, a função desse endosperma triploide, ou desse tecido triploide, é nutrir o embrião. Nutrir por quê? Porque ele tem substância de reserva, tá certo? É também chamado de albúmen. Então, vamos lá nas alternativas. Nutrição para o fruto. O fruto nada mais é do que a hipertrofia do ovário. Revestimento da semente? Não. O revestimento da semente é dado por uma estrutura chamada de tegumento. Proteção para o megagametófito, nada a ver. Vascularização para a planta jovem, nada disso. Então nós já falamos que o endosperma tem por finalidade a reserva para o embrião, nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Então você iria assinalar a letra B,
de beijo. Mais uma questão de botânica. Olha só a quantidade de questões de botânica que apareceram no Enem 2021. Uma surpresa para todos nós, né? Esperávamos sim uma questãozinha de Enem, uma questãozinha de botânica, mas não nessa quantidade. Então, ó, atenção, viu? O Enem é uma caixinha de surpresa. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Então nós temos aí nosso texto base, vamos para o comando. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução de... Pessoal, a preguiça, quando há dispersão de frutos e sementes, recebe o nome de zoocoria. Zoocoria é a dispersão de frutos e sementes por animais, zoocoria. E tanto a semente quanto os frutos têm um papel muito importante para a planta. Dispersão do vegetal. Então a gente pode afirmar que preguiças gigantes são importantes disseminadores do vegetal. E com a extinção desses animais, o que nós temos com relação à flora, do caso da vegetação do Pantanal? Redução da produção de flores? Não. Do tamanho das plantas? Também não. De fatores de disseminação das sementes? O que as preguiças gigantes são? Importantes disseminadores das sementes, tá certo? Porque aí a semente vai germinar e vai originar um novo vegetal, uma nova planta. Germinação a semente, germinar uma semente é dizer que o embrião entrou em desenvolvimento. Da quantidade de sementes por frutos, nada a ver, e também dos habitats disponíveis para as plantas. Não, então, o evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução de fatores de disseminação das sementes, fenômeno conhecido como zoocoria. Zoocoria. Então você deve ter assinalado aí letra C de coração. Galera, então aí nós tivemos nessa videoaula a resolução das questões de botânica que apareceram no Enem 2021. Espero que você tenha acertado, espero que você tenha gostado desta videoaula. Então, mais uma vez, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e permaneça conosco. Dáscalos, a trilha para a sua aprovação. Um abraço do Dedé e até!